Depois de assinar com alarde um decreto regulamentando os crimes ambientais, anunciado como, entre aspas, uma bordoada nos picaretas, o governo voltou atrás e já anuncia mudanças nesse decreto sob pressão do setor agropecuário. Ao mesmo tempo, outras notícias dão conta de que o governo admite rever o Plano Nacional de Mudança de Clima, que nem entrou em vigor, e estuda a edição de um decreto para permitir atividades minerárias em grutas e cavernas. Essa nova fúria legiferante, acompanhada de idas e vindas, é reflexo apenas da presença de um ex-militante verde radical no Ministério ou é sinal de que a legislação ambiental brasileira, que já foi tida como exemplar, precisa mesmo de uma grande revisão? Este é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça, que já está no ar, é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Dez anos depois de sancionada, a Lei 9.605 dos crimes ambientais ganhou em julho último uma nova regulamentação. O Decreto 6.514 foi assinado com alarde pelo presidente Lula, que o anunciou como uma bordoada nos picaretas responsáveis por agredir o meio ambiente. A reação foi forte, especialmente por parte do setor agropecuário. E menos de 3 meses depois, o governo já admite que vai mudar o decreto, tornando-o mais brando. A lei ambiental brasileira é muito rigorosa? A fiscalização tem sido deficiente para evitar maiores danos ao patrimônio natural do país? E qual tem sido o comportamento do Judiciário? Nós conversamos sobre isso no programa de hoje. Nossos convidados são o advogado Ricardo Carneiro, que é especialista em direito ambiental, e a juíza Maria Isabel Fleck, também especialista em direito ambiental. Doutora Maria Isabel, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora está atuando atualmente em Belo Horizonte, em qual vara? Sim, estou juíza auxiliar da capital e desde março do ano em curso eu estou cooperando na vara infracional. Mas a senhora é uma estudiosa e uma especialista em direito ambiental? Sem dúvida, essa é uma das minhas vocações e tenho procurado a todo momento me manter atualizada e também flexibilizar a minha mente para que possamos aplicar de forma adequada. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é um especialista, advogado especializado e trabalha basicamente, exclusivamente na área ambiental? Exclusivamente, há mais de 15 anos, principalmente relacionado à legislação aplicável à viabilização de projetos de mineração e de energia, de geração, principalmente de geração hidrelétrica. Perfeito. Para abrir o debate, nós fomos ouvir a superintendente da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, Maria Dalcia Ricas, que nos falou qual é a visão da entidade sobre as leis ambientais brasileiras e também sobre o papel do Judiciário na preservação ambiental. Acompanhem. É uma legislação boa. Talvez mereça alguns ajustes, principalmente no sentido talvez de simplificar textos, tornando esses textos uma linguagem mais acessível à população de forma geral, e diminuindo aquela quantidade assim, de uma lei que se remete a outra, de decreto que se remete a outro decreto, ou seja, tornando um pouco mais simples a compreensão e, portanto, a facilitação do entendimento pela sociedade e dos próprios gestores da aplicação da lei. Mas, de forma geral, a base legal nós achamos muito, muito boa e à frente de muitos países do mundo, inclusive. O judiciário ainda é muito omisso, confuso. De um lado, nós temos talvez ainda realmente uma pouca demanda da sociedade aos serviços jurídicos na área ambiental. Mas, por outro lado, nós temos também ainda bastante omissão do judiciário no que se refere a essa área. Por exemplo, ainda é muito frágil e em alguns estados eu sei que nem existe, por exemplo, inclusão de temas ambientais nos cursos de preparação de promotores, de juízes. E não sei como é que nas provas de admissão, eu acredito também que não seja uma coisa tão forte e que, inclusive, assim, reflete, por incrível que pareça, o próprio desinteresse, né, da academia, porque nós temos, por exemplo, o curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que, por incrível que pareça, não tem uma disciplina de Direito Ambiental. Acho que todos esses fatores levam ainda a uma, digamos assim, a um certo grau ainda muito inferior ao papel e à importância que o Poder Judiciário, em nosso entender,
tem no que se refere à regulação e à justiça ambiental no país. Doutor Ricardo, eu queria começar pelo primeiro ponto abordado pela Maria Dalci, que diz respeito a, vamos dizer, a profusão de leis. Eu consultei um site especializado nisso aí, e lá estão relacionadas as 17 principais leis ambientais brasileiras. Quer dizer, se ele está relacionando as 17 mais importantes, supõe-se que existam muitas outras. A legislação ambiental brasileira é realmente, vamos dizer, exageradamente detalhista, tem leis demais? A sociedade, isso é uma característica da sociedade brasileira, talvez acreditar na lei como a solução de todos os seus males, de todas as suas mazelas. Logo, se pensa em editar uma nova lei quando nem bem ainda a lei existente foi devidamente implementada, interpretada e consolidada. De modo geral, a legislação ambiental brasileira, como bem agora há pouco mencionou a Maria Dalci, é uma legislação boa, contempla padrões de emissão e de qualidade ambiental adequados, tem penalidades substanciosas que exercem um papel inibidor na prática de infrações e irregularidades ambientais. Mas, obviamente, contempla uma série de defeitos. O primeiro deles que eu vislumbro é o excesso de atos regulamentares. Uma série de temas ainda tratados na legislação brasileira são abordados, disciplinados por atos normativos secundários, por decretos, portarias, resoluções, o que efetivamente fragiliza a implementação da legislação ambiental brasileira. A legislação ainda é, em alguns pontos, bastante assistemática, com uma abordagem fragmentária de alguns temas. Falta ainda o investimento do Congresso Nacional na consolidação de regimes jurídicos gerais de alguns temas importantes na legislação ambiental, principalmente na área de resíduos sólidos, Sim. sejam resíduos urbanos ou resíduos industriais, mas de modo geral, nesse aspecto, nos últimos anos tivemos a consolidação de regimes jurídicos importantes relacionados a recursos hídricos, crimes ambientais, unidades de conservação e outros temas. A Mata Atlântica foi finalmente objeto de uma lei disciplinadora em 2006 e nesse aspecto a mim me parece que há de fato vários pontos positivos. Né?